Bom dia para vocês, tudo bem? Estamos aqui com um novo programa da nossa série sobre Clean Code. Dessa vez nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Quando o tamanho atrapalha. Não é só o tamanho, existem outras regras que eu uso e outras pessoas também usam para medir se um método ou uma classe precisa ser refatorado. A primeira coisa é o tamanho. O método, uma função, deveria ter no máximo 30 linhas de código. Com muita tolerância, 50 linhas. Mas se você tiver 50 linhas de código, é bom você investir numa refatoração. 30 linhas de código, historicamente, é o que cabe numa tela. É claro que as telas hoje têm o DPI e cabe muito mais coisa. Tem gente que gosta de usar aquela fonte pequenininha, assim, que não enxerga nada. Mas é uma métrica que a gente consegue administrar melhor, você consegue entender melhor o método. O segundo problema é a complexidade ciclomática. Tem aí a métrica de McCabe, que diz que complexidade 10 é bom. Bom para quem? Eu pergunto. Complexidade 10 são 10 caminhos diferentes. Eu gosto de trabalhar com complexidade máxima de 5. Se tem mais de 5, é melhor refatorar. Por causa daquela métrica, 7 mais ou menos 2 objetos. Então 5 é uma coisa que a gente consegue. 5 caminhos ainda conseguimos trabalhar melhor. O ideal é 3, né, e tentar resolver isso por polimorfismo e composição. E a outra coisa é uma só responsabilidade. Se você tem um método que está fazendo coisa demais, você tem mais de uma razão para mexer nele. Isso é ruim. Existem algumas métricas que tentam medir isso, por exemplo, a LCON 4, que funciona mais com classes, mas a gente pode aplicar os métodos de alguma forma também. Por exemplo, se você tem uma série de argumentos e você tem nitidamente dentro do método uma parte de comandos que só lida com 2 argumentos e outra parte de comandos que lida com outros 3 e os 2 códigos não se interagem, ou seja, um não usa o resultado do outro, nitidamente estão fazendo coisas diferentes, né? Mas vamos dar uma olhada. Eu tenho um exemplo aqui de código da época que eu escrevi o meu livro de qualidade de software na prática. Eu coleciono essas pérolas. Eu tenho uma pasta cheia desse tipo de coisa e vou alterando para desconfigurar, para as pessoas não perceberem de onde eu peguei aquele exemplo. Eu vou trabalhar nesse exemplo para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo que eu colhi ao longo dos anos, né? E esse método dessa classe estava em produção e sempre era um problema na manutenção. Ele foi desconfigurado para não violar propriedade intelectual, nada disso. Eu usei como exemplo no meu livro, como eu disse, no livro de qualidade de código. Vamos dar uma olhada nesse método. O nome é obter status. Então, qual é a ideia que isso te dá? Que ele é idempotente. Eu posso chamar esse método quantas vezes eu quiser, né? Ele retorna um boolean, recebe algo chamado transação, né? E lança exception. Aqui já está um problema. Você não deveria lançar exception, nem capturar exception. Exception pode ser muitas coisas. Você deveria criar uma classe específica de exception da sua aplicação ou usar uma classe mais específica, por exemplo, invalid argument exception, no pointer exception, algo do tipo, tá? Mas esses não são os maiores problemas desse método. O maior problema é isso que está em vermelho aqui. Complexity is 32, bloody hell. Complexidade é 32. Caraca, inferno, o que você está fazendo? Esse é o plugin CodeMetrics do IntelliJ. Ele é legal, mas ele não funciona igual o McCabe. Ele te dá o agregado. Por exemplo, ele considera um método um nó e cada método que ele chama
é um nó filho. Então ele calcula o agregado de complexidade de todos os nós para te dar essa métrica. Mas ela funciona. Ele está muito complexo. E se a gente olhar aqui a quantidade, vamos ver a quantidade de número de linhas, já que a gente está falando de tamanho. Né? Aqui. Ele tem 69 line breaks. Né? São 70 linhas. A minha métrica pessoal é 30 linhas. 30 linhas máximo. 50 linhas, até 50 linhas, você precisa trabalhar o método. Mas temporariamente passa. 30 linhas é o máximo. Esse limite histórico vem da quantidade de linhas que cabe em uma folha de formulário contínuo ou numa tela de antigamente, porque hoje as telas têm DPI maior, então você pode botar 1 milhão de linhas na mesma página, pode virar o terminal, virar o vídeo para ver na vertical, o que é péssimo. Tem gente que bota aquela letrinha assim. Não, isso não vai melhorar a legibilidade do teu código. Tá? Então, certamente todo método grande tem problemas, e esse tem vários. Um dos problemas que a gente olha aqui, se a gente começar a olhar, ele não tem muita consistência. Né? Ele pega aqui nanotime, aí ele pega o ID do thread, ele pega aqui isso aqui que a gente não sabe o que é, pelos nomes está muito complicado de entender o que é. E ele usa essas variáveis para logar. O que acontece se essa variável for null? Ele não vai logar essa mensagem. Ah, tá bom, tá legal. Então vamos lá. If tr is open, né? Ninguém sabe dizer o que é isso. Podemos imaginar que se a transação estiver aberta, mas o que significa isso? If thx igual a null throw exception. Opa, espera aí. Então, se o thx for null, ele não vai logar isso aqui e vai lançar uma exception sem mensagem nenhuma. Legal. Estava exatamente assim no método original, tá? Mas esse não é o problema que eu estou vendo agora. O problema que eu estou vendo agora, olha só. Vendo esse código aqui, o mesmo código aqui, o mesmo código aqui, e vai se repetindo, né? É basicamente o mesmo código, se repete ao longo do método todo, até o final. São 4 linhas de código se repetindo diversas vezes ao longo do método. Ok, que aqui ele só está, esse método, essa repetição é só para logar. Mas código repetido eu tenho tolerância 0, tá? Especialmente se for dentro de um método, porque isso aumenta o tamanho do método, no caso também aumenta a complexidade do método, pelo menos a complexidade aparente, tá? E dificulta a manutenção. E se você mexer em um ponto e não mexer nos outros? Tá certo que aqui nós estamos apenas logando, mas poderíamos estar fazendo outra coisa. Por exemplo, gravando isso num banco de dados. Tá? Então, a primeira coisa que eu faria aqui, o método é longo demais, o método tem código repetido, o método tem complexidade muito grande. A primeira coisa que eu estou vendo aqui, mais grave, é o código repetido. Então, primeiro, refatoração. As refatorações são passo a passo, são pequenos passos, são aos poucos. Até porque a gente precisa testar. Eu eliminaria essa repetição de código. E foi o que eu fiz. Aqui nós estamos com complexidade de 32. A primeira refatoração está aqui, a complexidade caiu para 26. Tá? O que eu fiz? Apenas criei um método chamado logMSG. E dentro desse método eu faço todo o processamento para logar a mensagem. As 4 linhas estão aqui, ele loga a mensagem aqui, direitinho, calcula a diferença de tempo, né? Para que eu possa logar a mensagem. Vamos ver o que é o impacto. Primeiro impacto, diminuiu a complexidade. Segundo impacto, vamos ver aqui.
quantidade de linhas de código. Olha, já diminuiu para 47. Já está dentro daquele limite aceitável temporariamente que eu falei. Só o fato da gente separar o log, diminuir esse código repetido, já tornou o método menos difícil de entender e de manter. Mas ele ainda tem muitos problemas. Se a gente olhar aqui, olha só, um monte de if, né? While, um monte de coisa que confuso, parece um macarrão cheio de caminhos, é difícil destrinchar esse novelo. Agora vem um refactor mais, digamos assim, complicado de fazer. Vamos entender o que ele está fazendo. Obter status. Tá bom, então ele está obtendo status. Vamos ver. Aqui ele vai, não sei o que isso faz, mas parece que ele refresca o cliente, ele busca ou ele usa um cliente que já existe, isso aqui talvez seja um singleton, sei lá, né? Ele pega um cliente do repositório, alguma coisa assim, do singleton. O que mais ele faz? Parece que ele está verificando, o cliente tem uma coleção, uma enumeração de transações, ele está verificando se essa transação existe no cliente. Se existe no cliente, então ele vai retornar, ele vai ter true nessa variável. Ok. Quando a transação existe no cliente, ele loga que o cliente tem transação, né? E atualiza a transação. Parece que ele está atualizando a transação. Ele está pegando aquela variável tr, essa variável aqui que é um parâmetro, né? E está chamando txrepo update tr. Está atualizando a transação com uma mensagem. E retorna true. Então, o status true significa que o cliente tem a transação. Tá? Ok. Tá. Tem vários problemas aqui. Um problema é como é que ele obteve esse cliente? Tá, ele pegou o código cliente da transação. Mas tá vendo que o negócio está muito complexo? Os nomes não têm consistência, né? Isso é um outro problema. Então nós já entendemos que quando ele vai recuperar o cliente, quando o cliente tem a transação na coleção de transações dele, ele retorna true. E atualiza a transação com uma mensagem. Tá? O que acontece quando o cliente não tem a transação? Vai cair aqui. O cliente não tem transação. Então ele adiciona, ele bota uma mensagem de que a transação foi adicionada, atualiza a transação, adiciona a transação à coleção de transações do cliente e retorna false. Legal. Ué, e isso aqui? E tem uma outra coisa, vamos ver. Isso é a falta de consistência, tá vendo? Olha só. Se TRs open, ele faz tudo isso aqui. Se não, faz isso. Tá. Então, não tem um else, não tem nada me indicando, eu tenho que adivinhar que é isso. O método é grande, né? Fica difícil ficar rolando tela para cima e para baixo. Por isso que eu digo, 30 é um bom limite. Aqui, eu estou com a fonte ampliada para vocês enxergarem melhor, mas normalmente eu trabalho com uma fonte menor que 30 cabem na tela. Tá bom, então se a transação tiver com esse estado isOpen, ele vai fazer isso tudo. Ele vai ver se o cliente tem a transação, se o cliente não tem, ele adiciona e ele modifica a transação com uma mensagem de que o cliente tem a transação e atualiza ela. Se o cliente não tem a transação, ele adiciona a transação à coleção de clientes e modifica a transação. É isso que ele faz, ele não está obtendo status nenhum. O que ele chama de status é a informação se o cliente tem ou não tem a transação. Mas ele é um método que atualiza coisas. Ele não é um método idempotente. Tá, como é que a gente poderia melhorar isso aqui? A primeira coisa é organizar a bagunça. Olha só, quais são as pré-condições para esse método funcionar? Né? A transação tem que estar isOpen e THX não pode ser null.
Então eu peguei e fiz uma nova refatoração aqui. Né? Tá aqui. Eu criei um método chamado criar, atualizar transação cliente. Pô, mas esse nome tá grande, tá horrível. Ok, mas ele pelo menos diz que o método faz alguma coisa. O método não é idempotente. Ele não é simplesmente obter status. Continua retornando boolean. Tá? E aqui eu criei exceptions de aplicação. Ó. Desculpa. Ele lança, se o THX for nulo, ele lança uma exception. Se o cliente for inexistente, ele lança outra exception. Eu analisei o código. A complexidade desse método agora está 8. Ele diz assim, tem que fazer alguma coisa, mas está legal. Mas se a gente olhar aqui pelo McCabe, só tem um if e um else. Então, né, é 2, complexidade 2. Mas como ele dá o agregado aqui, dos que eles chamam, porque eu quebrei esse método em vários submétodos. Eu criei um método aqui, ó, obter transação do cliente, adicionar a transação ao cliente, adicionar status, e o log que a gente já tinha visto. Eu quebrei em vários métodos para poder diminuir a complexidade e resolver esses problemas. Aqui eu usei o preconditions, tá? Que é da Google, do Guava, porque eu tenho duas precondições aqui. Tá? A primeira, que não estava sendo testada, é se a transação for nula. Ninguém estava testando isso. Ia tomar null pointer exception. Realmente acontecia isso muito no sistema em produção. Então estou checando se a transação é nula. A segunda, eu estou checando se o tal do TR is open. Tá? Porque isso é uma pré-condição que estava no outro método. Então estou checando isso aqui. Aí eu pego a hora de início, né, o tal do THX, e aqui eu usei um negócio legal. THX pode ser null. Não é? Ele pode ser null. Se ele pode ser null, então eu tenho que posso usar, por exemplo, o optional of nullable. Então eu estou pegando aqui o código, o tal do THX, que eu não sei o que é. Or else throw THX null exception. Está aqui. Então, eu agora sei se dessa exception, onde foi o problema. Logo, o início, né? Aí pego o cliente, já mudei o nome para cliente financeiro, que eu acho que é isso que quer dizer CL-FIN, não tenho ideia. Tá? E não tinha ideia também no programa original. Se o cliente não existe, em vez daquele monte de if aqui, ó, or else throw, cliente inexistente exception. E lá dentro eu boto a mensagem já hardcoded. Aí eu obtenho a transação, que é optional, tá vendo? Transação do cliente. Tá? É uma option of nullable desse cara aqui. Se ele tem transação, se a transação está presente, né? Então eu vou lá atualizar transação. Retorno true. Caso contrário, eu adiciono a transação e retorno false. Essa refatoração aqui, ela foi feita para demonstrar a vocês como é que eu posso resolver esses problemas, quebrando em vários métodos, etc, etc. Claro que esse código aqui já é ficcional, porque não é o código original que estava lá. Eu apenas demonstrei aqui como é que a gente pode ir reduzindo o tamanho do método. O método original agora, ele ficou com quantas linhas? Vamos ver aqui. Ó. O método original agora tem 20 linhas. Legal. E os outros métodos também são pequenininhos, não tem método gigante aqui. E ele mesmo fala, ó, esse aqui complexidade 4, esse aqui ele está dizendo que é complexidade 8, porque ele analisa a complexidade dos nós filhos, tá? Mas não tem o que fazer, eu poderia resolver isso talvez com herança, polimorfismo, né, alguma coisa assim, mas seria um refactoring mais demorado. O que importa é que essa refatoração que eu fiz aqui levou a um resultado concreto, ou seja, nós diminuímos o tamanho e a complexidade do método, reduzindo o código duplicado,
separando pré-condições e extraindo métodos que estavam implícitos dentro daquele método original. Melhorou o código? Com certeza. Né? Se você olhar aqui o método original, ó, o Bloody Hell aqui, ó, e aqui nós temos 8. Já caiu bastante. Lembrando que essa métrica não é exatamente a métrica do McCabe, mas ela funciona. E tornou o método mais fácil de manter. É claro que existem outros problemas. Por exemplo, isso aqui, né, eu teria que mudar o nome da classe. Então já vou afetar uma outra unidade. A gente tem que começar a fazer refactoring aos poucos. Eu não tenho como mudar o nome dessa classe, mudar esse método agora, porque senão eu vou estar espalhando o refactoring no sistema inteiro, aumentando o meu risco. Né? Mas a gente já deu uma melhorada, pelo menos as variáveis internas, ó, aqui CLFIN, em vez de CLFIN eu chamei a variável de cliente financeiro. Né? A gente introduziu aqui um pouco de controle de inuláveis, né? com essa expressão aqui, o que já ajuda a reduzir o risco de manutenção do código. Bom, esse que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem ver o código lá no repositório, o link está aqui na descrição do vídeo. E lembrem, esse código é ficcional. Ele é baseado num código real, mas ele é ficcional. E eu não estou rodando testes aqui, mas toda a refatoração tem que ser alvo de testes. E você tem que atualizar os testes. Um outro problema. O método aqui eu renomeei. Pode ter classes que estão chamando o método com o nome antigo. Então você pode criar aqui uma casca, né, com o nome antigo e delegar para o nome novo, até que você tenha todos os clientes chamando o método novo. Isso é válido, isso ajuda a evitar a propagação de alterações. Bom, vou ficando por aqui. Desejo a vocês um bom dia de trabalho e prestem atenção nos passos que eu fiz na aplicação da minha metodologia de trabalho. Vocês podem simplificar as coisas se vocês seguirem isso. Tamanho, número de linhas, complexidade ciclomática, código repetido, mais de uma responsabilidade. Esse método aqui, claramente, ele tem mais de uma responsabilidade. Ele não só retorna o status, como ele também atualiza. Né? Mas eu dividi ele em 2 métodos de responsabilidade simples. Pelo menos isso já ajuda a diminuir a quantidade de responsabilidade do método. Beleza? Então, até a próxima. Essa série vai ter mais episódios. Até logo.